Amanhã a gente tem início do Campeonato Brasileiro. Eu decidi fazer um projeto bem simples, para acompanhar os resultados das partidas e, de repente, até fazer alguma análise ali no futuro com esses dados. É uma arquitetura bem simples, vocês podem ver nesse diagrama. Eu faço uso de uma API, a API Football, que me dá os dados ali quase que em tempo real, por assim dizer, de partidas de futebol. E aí, nesse caso, eu escolhi o Campeonato Brasileiro, porque vai começar, então eu queria pegar já da primeira à última rodada certinho ali os dados. Então, é basicamente isso, ela me retorna dados, vários dados de partidas, né, desde o horário, quem são os times envolvidos, qual o nome do campeonato, o link com as imagens né, das bandeiras dos times, árbitro. Então, ele me traz ali uma série de informações. Eu utilizo o Python com Pandas especialmente para normalizar esses dados aqui, especialmente com o método do Pandas, que é o JSON Normalize, porque ele abstrai muita coisa que daria para fazer em Spark, mas aí levaria mais linhas de código. Então eu já usei o método aqui. E a ressalva é porque o volume de dados me permite. Tá? Basicamente, eu estou falando aqui de 380 registros, que são, né, todas as partidas do Campeonato Brasileiro até o final do ano. Então, dado o volume de dados, fez sentido eu usar essa abordagem. Tá? Talvez numa abordagem de produção, isso não se aplique. Eu transformo isso em um data frame, então, pandas, já normalizado. Faço o tratamento dos campos que eu preciso, todo tipo de depara e alias, e faço um merge já com um dataset que eu já setei inicialmente com os dados que eu preciso. Então, eu faço esse merge com as partidas conforme elas vão acontecendo e criei também um dashboard no próprio Databricks, né, lá naquela guia de painéis, para acompanhar o volume de partidas, resultados, quantas partidas já se encerraram. Então, é uma arquitetura bem tranquila de fazer. Foram só 2 notebooks, basicamente. Esse projeto está aqui no GitHub. Então, eu tenho um job para o scheduler, e aí eu vou explicar o motivo, e tem o job principal aqui. Então, eles estão integrados com o Databricks. Então, o meu workflow vai chamar esse cara daqui. Então, não tá localmente, né, por assim dizer. E quando a gente abre aqui o script, ele consiste basicamente em dar um get na API, e aqui tem algumas coisas bem legais, embora o projeto em si seja bem simples, tem umas coisas bem legais aqui, como o uso de secrets, né, para esconder, entre aspas, né, esconder a API key. Então, em uma lógica de pensando em produção, a gente vai usar secret, não vai setar no hardcode aqui senha, chave de API nem nada. Então, eu cadastrei um escopo, meu escopo chama Brasileirão Interno, e dentro dele eu cadastrei uma chave chamada API Futebol, que seria a minha chave de API que eu cadastrei nesse site aqui. Então, basicamente é isso. Eu estou pegando aqui a Session 2026, ou seja, o campeonato desse ano, pegando só as partidas, que ele traz alguns outros metadados que para mim, para esse projeto não era interessante. Aqui, como eu falei, né, eu uso esse método do JSON Normalize em cima desse response, basicamente para ele deixar o data frame flat. Aqui a gente está falando de um JSON complexo, multi-hierárquico, então o tratamento dele seria mais verboso se eu tivesse que fazer isso direto em Spark ou em Python puro, que seja. Então, de novo, dado o volume de linhas, eu preferi usar essa abordagem aqui. Então, esse JSON Normalize vai dar um explode em todos os campos que tem hierarquia. Então, ele vai trazer hierarquia.campo, hierarquia.campo para todo mundo, e depois eu vou normalizar. E aí, assim, ele fazendo essa transformação para mim, aí eu volto já para um DF flat, transformando ele com o Spark. Então, aqui é onde eu normalizo meus dados fazendo os tratamentos que eu preciso. Então, aqui dá até para ver, por exemplo, quando eu uso esse método, o que ele faz aqui esse área seria um nível, o competition seria outro nível, session seria outro nível. Então, ele dá um explode nesses caras, transforma isso daqui em colunas e vai colocando um em cada uma. Então, se a área, por exemplo, tiver 3 elementos, ela vai virar 3 colunas. Aí a coluna área.name, área.code e área.flag. E aí eu faço alias para cada uma, baseado no que eu preciso. Transforma aqui essa data e hora no nosso fuso horário, que é muito importante fazer isso, porque a data vai vir com 3 horas a mais. Então, os jogos que começariam 19, naturalmente na API, vão vir em 21. Então, eu preciso corrigir isso daí. Faço cast de data types para normalização, faço aqui alguns depares, né, que vem em inglês. Então, home team, que seria o resultado da partida, away team, que é a vitória do visitante, ou empate. E aí, aqui poderia evoluir para um outro case aqui, que é quando for vitória casa, ele coloca 3, quando for empate ele coloca 1, quando for 0, né, porque aí isso poderia virar uma análise de BI um pouco melhor ali depois, mas não é esse o meu caso. E aí, beleza, eu dou um display aqui, nada demais. De novo, eu coloco esse display porque o volume é pequeno, tá?
se esse job vai rodar em produção, automatizado, aí não precisa, porque ninguém vai ver isso daqui no final das contas. E aí ele me traz um DF dessa forma. Então eu tenho um ID da partida, tem o horário que ela vai começar, tem o status que ela tá. Então todas aqui estão marcadas, basicamente. Essas aqui provavelmente foram adiadas para outra data. Tem as partidas agendadas. Então, basicamente, ele me traz essas informações, as bandeiras do país, o nome do campeonato, o dia que começa e o dia que termina o campeonato. Então, eu tô gravando hoje dia 27, amanhã já começa. E aí eu tenho o time da casa e o time fora. Então, na primeira rodada, a gente teria esses jogos aqui, por exemplo, né? Aqui eu tenho a rodada 1, então na rodada 1 às 19 horas eu vou ter Atlético Mineiro e Palmeiras. No caso, sendo o mandante, o Atlético Mineiro. Aqui o resultado está não definido, porque, de novo, né, o dado está estático porque ainda não começou. À medida quando eu for fazendo o merge, ele vai atualizar o resultado da partida, bem como os placares. Então eu tenho o placar final, né, do jogo, e eu tenho o placar no meio tempo. Isso aqui também poderia virar uma análise de BI depois, que time que começa ganhando e depois perde, ou quantas viradas de jogo eu tive, ou quantos times que começaram ganhando e não perderam, né? Começou ganhando, se o time começou ganhando, ele não perde. E aí eu poderia gerar algumas estatísticas aqui. Talvez fique para uma feature 2 desse projeto. E aí, beleza, normalizei esses dados, e aí eu pego o meu DF normalizado e crio uma view. E aí, em cima dessa view, eu faço merge com a tabela estática que eu já criei lá. Então, eu já criei uma tabela na minha Gold chamada OBT Brasileirão 2026, que seria o meu destino. Então, eu faço merge aqui, e o ponto legal aqui é porque as partidas com status de finalizado, elas não vão sofrer reprocessamento. Então, eu economizo o processamento aqui de fazendo o merge não vai precisar ler tudo, né? Ele vai ler só quando a partida tiver um status diferente finalizado, porque aí faz sentido. Se já finalizou, o placar já está setado, o status já está setado, o resultado final, então eu não preciso repassar por esses registros, uma economiazinha aí de processamento. Então ele vai atualizar para mim o status, a data da última atualização, o resultado final da partida e os placares. Então ele vai fazer esse merge aqui, se eu fizer hoje ele vai passar por todos, porque nenhum está com status finalizado. Então basicamente é esse o job principal. Mais uma outra coisa legal que ele tem é que ele tem um job próprio de scheduler, para ser um scheduler parametrizado. Como que ele funciona, basicamente? Eu pensei inicialmente de ter colocado esse job para rodar todo dia, a cada, sei lá, 15 minutos. Porque, de novo, a API ela vem com muitos dados a toda hora. Então, eu poderia ficar processando isso várias e várias vezes, mas querendo ou não, isso é gasto. Isso custa alguma coisa, isso é poder de processamento. Então, pensando na lógica do Campeonato Brasileiro, né, que a gente tem com exceção aqui, ressalva aos jogos picados que acontecem segunda-feira, por exemplo, a gente tem majoritariamente partidas acontecendo às quartas, aos sábados e domingos. Basicamente, mais aos domingos do que aos sábados, mas a gente ainda tem um volume considerável no sábado. Então, era importante ter esse job rodando só nesses dias. Então, eu tenho um job rodando em dias de grande movimento, seria isso. Só que os jogos do Brasileirão também não acontecem durante o dia, eles acontecem em um range limitado de tempo ali, que, por exemplo, quando acontece às quartas, pode ser das 19 às 21h30. Domingo pode ser das 16 horas até às 21h30. Então o range muda um pouco. Então eu apliquei em cima já, como essa tabela é estática, eu já pego, esse job roda todo dia e pega a minha data, hora da partida do Brasileirão. E aí ele vai definir o range inicial e final dessas datas. E ele vai entender se no dia da execução vai ter jogo. Então ele rodou hoje de madrugada e identificou que não tem jogo. O que ele vai fazer? Ele vai setar no meu job principal, que é o que eu acabei de mostrar, o status de pause. Então ele vai pausar o meu job. Então o job principal não vai rodar. Se ele identificar que tem jogo hoje, ele vai setar, aí no cron, né, ele vai pegar esses intervalos, então ele faz esse if aqui justamente para validar esse intervalo, e aí o tratamento dele é dar unpaused no job, né, voltar o job, rodando de 15 em 15 minutos até a hora final. Então ele vai pegar a minha hora fim e vai aplicar, vai pegar a minha hora início, a minha hora fim, e nesse intervalo ele vai executar de 15 em 15 minutos. E aí eu coloquei um adicional de 3 horas, só para garantir ali, para saber se tiver algum dado remanescente para chegar. Então eu coloquei o horário mínimo, o máximo mais 3. Então ele vai aguardar, se o jogo terminar ali às 18, ele vai aguardar mais 3 horas até ele voltar para o status inicial do job, que era paused. Então ele vai voltar e vai pausar o job. Porque aí assim a gente garante a execução só
na data que acontecer jogo, mas principalmente na hora que acontecer jogo, porque é nesse horário que de fato eu preciso que o job execute algo. É basicamente o que esse job aqui está fazendo. Então, se a gente vier aqui, dá até para acho que mostrar ele na prática. Ó, ele está nesse status aqui, porque eu já rodei e ele já ficou em pausa. Esse aqui está agendado porque ele roda todo dia de madrugada, então ele roda hoje. Se eu abrir aqui, não, aqui. Se eu pegar essa execução aqui, o que que ele fez? Ele validou se tem jogo. Nenhum jogo hoje, job pausado. Então ele foi lá no meu job principal e alterou no Chrome para pausar. Alterou o status principal. Se eu vier aqui, eu posso ver que ele está aqui, ó, em pausa. Ele é a cada 15 minutos, mas ele está em pausa. Dá para eu, inclusive, ver isso funcionando na prática. Se eu colocar aqui em retomar, eu vou retomar o job manualmente e vou executar. Então aqui, ó, ele está agendado. Está agendado para rodar daqui, sei lá, 15 minutos, por exemplo. Eu posso rodar o meu job scheduler, que vai fazer essa validação inicial, vai olhar se tem jogo hoje. Aí, de novo, o Campeonato Brasileiro começa amanhã. Hoje não tem jogo. Então ele vai setar, vai identificar que não tem jogo hoje e vai setar a pausa no job principal. Vamos ver isso acontecendo aqui. Ó, fechou. Então ele rodou ali agora, ó, 18h37, em pausa. Então ele veio no meu job principal, fechou a execução dele como não tem jogo hoje, então não preciso desse cluster ligado hoje ali. Vou colocar em pausa esse job. Isso é bem legal. E o outro ponto é que eu estou usando usuários sistêmicos, que no Databricks se chamam Service Principals, né? Então, basicamente é um usuário de serviço que a gente dá as devidas permissões para ele ali e ele executa como um usuário sistêmico, né? Então eu posso dar privilégios para ele para ler minhas chaves de API, posso dar privilégio para ele gerenciar meu cluster, meu notebook, só visualizar ou só gerenciar. Então eu posso colocar ali algumas alçadas para ele, mas o importante de saber é que isso daqui não seria executado, e no ambiente de produção é assim que funciona, né? A gente não vai executar com o nosso acesso em si, então a gente vai executar com o Service Principal, que tem ali uma alçada de dados diferente, e por segurança, tem N fatores que por que te utiliza esse Service Principal, mas o importante é entender que é só um usuário sistêmico que vai rodar esse job, porque previamente eu já dei as permissões para ele conseguir gerenciar, executar, ler e escrever em cima dos meus códigos. Basicamente é isso. E só para finalizar, eu criei aqui um painel do dashboard Brasileirão, para me mostrar como que tá o status dos. Todo dia eu posso entrar aqui, posso dar uma olhada como que tá os jogos, aqui amanhã vai começar a atualizar, como que estão os status das partidas, então a maioria delas estão ainda schedule, essas daqui são as primeiras rodadas, já estão ali no time, né, para acontecer. Essas aqui provavelmente foram prorrogadas, postergadas. E aqui seria uma distribuição das partidas, né? Então a gente pode ver agora em janeiro tem poucas partidas, aí o número de partidas deve aumentar ali mais para fevereiro e março. A gente tem picos de partidas acontecendo em maio, em outubro, então são épocas que os times mais vão jogar. Lógico que isso aqui pode mudar se a CBF mudar os agendamentos. E eu tenho aqui uma lacuna da Copa do Mundo. Basicamente é isso. Então, essa lacuna que se dá pela Copa do Mundo. Então, esse é meu painel para acompanhar. E uma coisa bem legal que eu também fiz foi a Jane, que é a IA do Databricks. E aqui eu fiz algumas perguntas para ela em cima da minha tabela do Brasileirão. Então eu posso perguntar coisas do tipo quais serão os três primeiros jogos do Flamengo. Então eu posso interagir com meus dados em linguagem natural, perguntando para ela, por exemplo, já que eu estou falando da tabela do Brasileirão, ela consegue me responder, tá? Quais são os primeiros 3 jogos do Flamengo? Quais serão os 3 primeiros jogos do Flamengo? E aí ela vai, né, no back-end ali fazer uma query para me trazer essa resposta. Vamos ver. Aqui, ó, já trouxe. Então, ela tá falando aqui que o primeiro jogo do Flamengo vai ser contra o São Paulo, ou seja, como visitante. O segundo vai ser o Internacional, Flamengo como mandante, e o terceiro, o Vitória. Então, tá aqui as rodadas, a primeira, a segunda e a terceira rodada. Esse gráfico pode não ter nenhuma relevância nesse contexto, mas ela traz uma análise muito precisa. Então, daria para eu colocar aqui, por exemplo, em datas o quais datas Flamengo e Palmeiras se enfrentarão. Escrevi errado? Não, tá esquecido do N. Em quais datas Flamengo e Palmeiras se enfrentarão?
Então, novamente, ela vai fazer uma query, no back-end é isso que ela está fazendo, uma query, e aqui ela me retorna. Flamengo e Palmeiras vão se encontrar no dia 22/5, primeiro jogo na casa do Flamengo, já está agendado, na rodada 17, e o Palmeiras vai ser mandante lá no dia 20/11, na rodada 36, ou seja, na penúltima rodada, basicamente. Então, esse é meu projeto. Amanhã, quando acontecer a primeira rodada do Brasileirão, a expectativa é que, novamente, o meu job vai rodar hoje à noite. Ele vai identificar que tem jogos da primeira rodada, ou seja, esses jogos aqui, esse range aqui. Ou seja, o meu cluster vai ficar ativo vai ficar ativo e executando a cada 15 minutos, das 19 até as 21h30, e novamente ele vai repetir esse processo no dia 29, porque a rodada 1 só acaba na quinta-feira. Na quinta-feira. E aí, à medida que essas partidas irem acontecendo, ele vai fazendo merge e vai mudando aqui os resultados para mim, bem como o status final da partida no final da atualização. É isso. Muito obrigado.